Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque eu hoje vou gravar exclusivamente para vocês. Eu escolhi um tema que eu gosto muito de falar e que tem sido muito recorrente na minha prática clínica, que é o tema de nutrição na adolescência. E eu percebo que a adolescência é um período que traz muita angústia, tanto para o adolescente que está passando por todos aqueles processos de grande transformação física, psíquica e social, quanto para os pais, para os familiares que estão ali do lado cuidando do adolescente, zelando pelo bem-estar dele. Então, eu queria, através desse episódio, dar algumas pinceladas assim, em pontos importantes que eu vejo na minha prática clínica, que a gente pode transpor para quem está nos assistindo e dar um pouco de luz, né? Jogar um pouco de luz sobre esse tema. Primeiro, a adolescência é um processo que dura aí entre 10 e 19 anos. Segundo alguns autores, a adolescência pode se estender até os 23 anos de idade, que consiste na transformação de um universo infantil, né, um espaço de transição, se eu posso dizer grosseiramente isso, entre o universo infantil e o universo adulto. Então, o indivíduo o adolescente ele vai passar por grandes e por profundas transformações ao longo desse período, né? Ele vai adquirir os caracteres secundários masculinos e femininos. Ele vai querer formar a sua própria identidade, se descobrir, saber quem ele se conhecer, se reconhecer na turma de amigos, encontrar uma turma de amigos com quem ele se identifique e que muitos deles seguem ao longo da vida. Então, é um processo onde a família começa a dividir a sua própria influência com a influência do meio externo, né? Já que na adolescência é onde esse jovem começa a se abrir para o mundo e a querer descobrir novas possibilidades. Como isso interfere na nutrição? Ao mesmo tempo que na adolescência a gente tem alguns picos de crescimento bastante importantes, e aí eu destaco aqui o período da puberdade e dos estirões, né, de crescimento. Geralmente a gente tem dois estirões de crescimento, um ao redor dos 13 para os meninos e outro ao redor dos 17. E as meninas isso acontece um pouquinho mais cedo, até porque quando tem a menarca, a primeira menstruação, geralmente o processo de crescimento da menina está no final, né, está nos momentos finais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande demanda metabólica, o que se traduz para um adolescente, por exemplo, com muita fome, muita vontade de comer comidas calóricas, até porque eles precisam de grandes calorias, né, em determinados momentos desse processo, a gente percebe no adolescente uma certa inconsequência assim, no pensar na qualidade da comida e a escolha por alimentos que são muito pobres em termos nutricionais. Então, o que a gente vê é que a preferência do adolescente pelo fast food, pela alimentação calórica, pelos alimentos ultraprocessados, então o que é doce, é o sanduíche, é o milkshake, é o sorvete, é a caixa de bombom, é o chocolate, na ânsia até de se nutrir, né, e de conseguir as calorias necessárias, e em detrimento dos alimentos mais saudáveis. Então, poucos são os adolescentes que comem legumes, frutas e verduras em quantidades adequadas. E o que os pais me trazem é que, assim, até comiam durante a infância, mas na adolescência começam a desenvolver uma certa ojeriza a esse tipo de alimento, um certo desinteresse por esse tipo de alimento. Num momento em que as necessidades de vitaminas, de micronutrientes, né, de vitaminas, de minerais, de fibras, também está crescendo bastante, né? A gente tem um desenvolvimento muscular e um desenvolvimento ósseo durante a adolescência violento. Os ossos estão ali se consolidando, se formando, então a gente precisa de grandes quantidades de cálcio. Então, na menina, por exemplo, é muito importante a gente cuidar do cálcio da dieta até aproximadamente os 24 anos de idade, e isso é determinante, por exemplo, para a qualidade óssea na velhice, né? Na terceira idade, depois dos 60, 70 anos, parece que existe uma correlação com o nível de cálcio que se ingeriu até os 24 anos de idade, né? Então, o que a gente tem de hábito alimentar, de hábito nutricional na adolescência, pode nos trazer consequências boas e ruins para o futuro, a depender das escolhas que a gente faz.
Então, boa parte dos adolescentes que eu trato no meu consultório é para ensiná-los a comer melhor. Muitas vezes reforçar o que os pais falam em casa e que o adolescente já está cansado de escutar, mas quando vê um profissional falando aquilo, de novo, aquilo para ele tem um outro peso, né? Então, boa parte do meu trabalho é fazê-los compreender a importância dos vegetais, frutas, legumes e verduras na sua própria alimentação e para o seu próprio desenvolvimento. Um interesse também que acontece na adolescência é o interesse pelos esportes, que são todos fundamentais para esse desenvolvimento neuromotor, né? Então, é comum, por exemplo, que um adolescente ao redor dos 14 anos escolha um esporte para competir de forma mais intensa, que se submeta a treinamentos importantes e até exaustivos, né? Treinar 2, 3 horas por dia, uma determinada modalidade. E isso faz com que ele tenha necessidades nutricionais altíssimas para dar conta do treinamento que ele faz e para dar conta dos processos metabólicos que ainda estão acontecendo. Então, é muito importante procurar um nutricionista para acertar a dieta, inclusive suplementação, que é possível usar na adolescência, para a gente garantir que o adolescente, por exemplo, não vai perder oportunidade de crescimento por ter uma alimentação ruim, coisa que pode acontecer. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar no tipo de suplementos que os atletas podem usar antes, durante, depois do treino, com cuidado, com uma certa curadoria das marcas, né, de suplementos a serem utilizados, tendo consciência e usando aquilo que realmente funciona e limpando aquilo que não funciona, que a gente sabe que não funciona, que é só marketing mesmo. E também um ponto importante nos meus atendimentos com adolescente que eu percebo, que muita gente não sabe. Muitos pais se afligem, por exemplo, quando a criança está lá ao redor dos 13 anos, a gente cresce em picos, né? Então, a gente tem um pico de crescimento, dá uma paradinha, engorda um pouco, o organismo acumula um pouquinho de gordura para que essa gordura sirva de energia para o próximo pico de crescimento. Então, tem momentos que a gente olha para o adolescente, ele está super esguio e cresceu rapidamente, e tem momentos que ele está mais estagnado e a gente percebe que é como se o adolescente tivesse um pouco mais cheinho. E os pais ficam realmente desesperados quando isso acontece. E muitas vezes trazem os adolescentes para o meu consultório nesse momento, principalmente os meninos. E esses meninos que eu atendo com 13 anos, por exemplo, que estão entre um estirão e outro, ou entre um momento e outro do crescimento, ao longo do tratamento eles ficam ótimos e, né, dentro das curvas, tudo certinho, dentro das curvas que sempre tiveram, né, dentro dos percentis que sempre tiveram, e fica tudo sob controle. Então, isso é tudo passível de tratamento, e também é meu papel esclarecer os pais sobre as particularidades de todas essas fases que acontecem, né, durante a adolescência. A adolescência também é um período bastante delicado pela grande suscetibilidade desses jovens às mídias sociais, a imagens impostas pela mídia, a influência desses blogueiros fitness que não têm formação na área e muitos não têm nem responsabilidade, né, com aquilo que estão divulgando, de forma que eles estão muito suscetíveis a desenvolver transtornos alimentares. Então, essa idade da adolescência é uma idade crucial, dos 12 anos em diante, 11, 12 anos em diante. É crucial que a gente, ao mesmo tempo que ofereça uma alimentação adequada em casa, a oportunidade de consumir alimentos adequados, não só alimentos adequados, ele precisa ter o momento que ele come o que ele quer, né? Apenas porque ele gosta e porque ele sente vontade. Acho que isso faz parte de qualquer alimentação normal, desde que de forma inteligente, vamos dizer assim. Mas a família também tem que lidar com uma certa suavidade com todas essas questões, porque se a gente começa a colocar alguma crítica ao adolescente com relação ao seu próprio corpo, ou se os pais começam a criticar pessoas que têm essa ou aquela forma física, ou que têm essa ou aquela forma de se alimentar, o adolescente ele absorve aquilo de uma forma que muitas vezes pode ser negativa, e a partir de um comentário desse, que pode ser um comentário gatilho, ele pode desenvolver algum transtorno alimentar, como anorexia, como bulimia, como ortorexia. O que é ortorexia? É a obsessão pelo comer corretamente.
de tal forma que ele começa a ter prejuízos biopsicossociais. Então, a convivência com a família pode começar a ficar prejudicada, o adolescente está entrando em transtornos alimentares, ele pode comer escondido no quarto, já não querer mais fazer as refeições com a família, ou sai com os amigos e não come o que os amigos estão comendo, já vai ter comido alguma coisa em casa, para poder estar com os amigos e não comer errado. Então, a gente começa a ver alguns comportamentos assim relativamente patológicos em adolescentes que foram causados por vários fatores. E isso resulta hoje num aumento na ocorrência de transtornos alimentares que, apesar de não tratar de forma específica esses transtornos, eu muitas vezes pego esses pacientes no começo desse quadro para poder encaminhar para os especialistas, mas a gente observa que tudo isso começa assim de forma muito sutil e pode tomar proporções importantes a ponto de comprometer o desenvolvimento desses adolescentes, a ponto dessas pessoas começarem a desenvolver uma restrição calórica autoimposta tão elevada que prejudicam o seu ritmo de crescimento e de forma bastante contundente e às vezes até irreversível. E isso é uma coisa que, em 30 anos de prática clínica, eu tenho visto com ênfase nos últimos 2 anos, talvez até como um resquício de todas as dificuldades que a gente viveu aí nos últimos 3 anos. Né, isso em 2023 aqui, falando nos dias de hoje. Então, tem muitas questões na alimentação da adolescência que a gente tem que lidar com inteligência, mas também tem que lidar com uma certa suavidade para a gente não ser, como pais, né, e eu digo isso como mãe de um adolescente, para a gente suavizar as coisas, ao mesmo tempo orientar os adolescentes a consumir tantos alimentos de qualidade, que deve ser maioria na nossa dieta, e garantir que eles tenham espaço à alimentação mais hedônica, né, que é aquela alimentação mais guiada pela sensação de prazer mesmo, mas sem fazer com que isso seja neurotizante, estressante, a ponto dessa relação com o comer social e com o seu próprio corpo, sofrer algum tipo de prejuízo. Então, isso é um recado bastante importante que eu gostaria de deixar nesse áudio. Uma outra coisa importante, eu recebo muitos adolescentes que querem emagrecer, querem ficar fortes, querem ficar musculosos, querem ficar definidos. Eu sou uma nutricionista esportiva e trabalho numa clínica de medicina do esporte. Então, é normal e comum que eu receba pessoas que têm algum tipo de envolvimento com o exercício físico e um grau de exigência um pouco maior com o seu próprio corpo. E muitas vezes o meu papel na clínica é mostrar, primeiro, que o paciente está ótimo e não precisa atingir nenhum padrão de estético que para eles é até irreal, mas alertar o adolescente que tem lá 15, 16, 17, 18 anos, que o corpo dele ainda não está formado. Eu peço para as pessoas observarem, né, o que vai acontecer. O corpo adulto, a gente só vai atingir lá com 23, 25 anos de idade. Então, esse peso da vida, né, esse peso de adulto que a gente tem que manter ao longo da vida, né, respeitando as devidas particularidades de cada um, não adianta a gente querer determinar esse peso com 18, com 19 anos. Os indivíduos ainda são muito jovens, a densidade do tecido muscular, a densidade óssea, talvez ainda não esteja completa, né? Ainda tem espaço para desenvolvimento. Então, e eu percebo que as pessoas se surpreendem muito com esse tipo de informação, que elas nunca pararam para pensar nesse ponto, que a gente pega um paciente, por exemplo, com 18 anos, que traz uma foto de quando tinha 16 e treinava mais, por exemplo, que a pessoa quer voltar a ter aquele corpo de 2 anos atrás, mas não dá. Ela está num período de desenvolvimento ainda muito amplo, né? E essa imagem dos primeiros momentos da adolescência é uma imagem que tem que ficar guardada no coração, mas no passado, porque se a gente quiser congelar isso e voltar para aquela imagem, a gente vai frear o desenvolvimento que ainda falta ocorrer. Então, a gente tem que entender a adolescência como um período bastante complexo, um período amplo, ele é longo, né? Ele é longo. Se a gente falar da pré-adolescência, que começa aos 10 anos de idade,
até o começo real da idade adulta, a gente está falando de 23 anos de idade. Então, são 13 anos da vida de uma pessoa com profundas transformações e necessidades muito distintas, tanto na questão da alimentação, quanto na questão biopsicossocial toda, muito complexa, né? Então, qual é a solução? Se você está me escutando aqui agora e vai falar, ok, Patrícia, eu entendo o seu ponto, mas como lidar com o adolescente? E o que eu gosto de pensar e de responder, a gente tem que trilhar esse caminho do meio, né? A gente tem que deixar o adolescente ter uma alimentação equilibrada e ter espaço pro prazer, como eu disse anteriormente, mas eu acho que isso é um take-home message, é uma mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Fazer com que ele concilie os seus valores estéticos com o seu próprio biotipo, com a sua própria história, e não se basear numa fonte externa para isso, e encontrar, né, qual é esse seu próprio set point, né? Se gostar do jeito que com a história que tem, e encontrar referências que façam sentido para ele, né? Que estão, na verdade, dentro dele e dentro do meio dele, né? E não externamente e muitas vezes vindas de forma totalmente irreal, idealizada e desconectada da realidade. Então é uma tarefa muito difícil nos dias de hoje, porque a gente está lidando com mídia social e com um tempo de tela muito grande e uma exposição descontrolada, né, a esse tipo de informação que mais prejudica do que ajuda. Mas sempre vale a pena os pais estarem perto dos filhos e contar com profissionais que tenham empatia e experiência no tratamento de adolescentes para ajudar a guiar esse processo de encontro, né, da sua própria identidade e também de uma nutrição que faça sentido para o completo desenvolvimento psíquico e físico desses adolescentes e que eles se tornem adultos e pessoas saudáveis e de bem consigo mesmas. Não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa bastante complexa hoje em dia, mas é possível, né? E a gente tem que ter uma fala de apaziguar um pouco os ânimos e encontrar um caminho de inteligência e de bom senso no meio da alimentação que permeia todas as relações, boa parte das relações sociais, seja na família, seja no meio que o adolescente está inserido, seja na escola, que até nem falei da escola, é outro desafio, né? A gente lidar com a cantina da escola, com as tentações da cantina da escola, quantas vezes por semana pode comer coisas da cantina, quantas vezes por semana faz sentido levar um lanche de casa um pouquinho mais saudável que lá na cantina a gente não tem. Então, tudo isso eu vou negociando com os pacientes e a gente vai chegando num ponto que faz sentido para essas pessoas e a gente consegue dar a melhor solução para cada um dos casos. Então, eu vou fechando aqui esse episódio sobre nutrição e adolescência. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço, se você estiver no YouTube, por favor, dê o seu like, faça seu comentário, a gente vai responder para que o canal se fortaleça. Se inscreva no canal também, caso você não seja inscrito. Se você estiver lá no Spotify, siga o podcast e compartilhe esse episódio com pessoas que você acha que vão se beneficiar com esse conteúdo. Então, muito obrigado pelo apoio novamente da Clínica Move, muito obrigado a você pela sua atenção, que está nos assistindo, nos ouvindo, e até o próximo episódio.